Bom, primeiramente, antes de começar a falar aqui tá contido no slide, né, sobre a disciplina, essa disciplina, ela vai ser dada por três professores, né, vai ser por mim, pelo professor Gessimar e pelo professor Vinícius. Ela é uma disciplina que não tem uma ementa, né, ela é justamente a união, né, do que foi aprendido durante o curso e que tem que ser aplicado em um projeto. Por isso chama-se projeto integrador, tá? E essa disciplina vai ser dividida entre a gente, né? Hoje vai começar comigo, tá? E eu vou falar para vocês como é que vai funcionar a disciplina, né? O que vai ser dado de ideia, né? Para se realizar os projetos. E depois daí, vocês vão escolher um professor como sendo o orientador, tá? Que durante o tempo das aulas, né? Durante os horários das aulas, e nós estaremos orientando vocês a realizar o projeto da equipe, tá? Então vocês vão separar em equipes, vão escolher um professor, tá? E a aula vai ser dividida, né, ao mesmo tempo pela gente, tá? Pode falar, É um professor desses três, né? Exato. Cada equipe escolha um orientador, tá? Um desses três que eu falei, que no caso vai ser eu, professor Gessimar e professor Vinícius. Pode falar, Entendi. William. Professor, boa noite. É porque, Boa noite. assim, eu tinha pensado num projeto integrador, e aí eu tinha comentado com o professor Fabrício se ele poderia me orientar, e ele falou que estaria tudo bem, que poderia, sim. Pois é, porque antes de ele entrar na coordenação já estava certo já quais seriam os professores, né? Então são os professores que estão lá cadastrados lá no CIGAR. E aí eu creio que não está o nome dele. O Fabrício ele está dando outra disciplina, disciplina de manutenção. Professores que estão cadastrados na disciplina são eu, professor Gessimar e professor Vinícius. Professor, e em relação a esse grupo, teria um número máximo de participantes ou não? Bom, a gente vai vendo aí o decorrer, né? Eu creio que a gente vai ver sobre o que vai ser feito aí, vocês vão pensar, né? Normalmente, os projetos integradores que já foram feitos aí, continham no mínimo 3 alunos, tá bom? Os que já foram passados aí desde 2017, aí, que eu já participei, normalmente tinham 3 alunos para fazer o projeto, tá bom? Bom, então, como eu já falei, são nós três que iremos estar ali com vocês, né, na disciplina. Durante esse tempo, vocês irão desenvolver um projeto, tá? E esse projeto, no final, ele vai ter que ser apresentado. Como eu falei para vocês, e depois quero que vocês entrem lá no Google Sala de Aula e leiam o documento, tá? Como eu falei, a disciplina não tem uma ementa, mas ela tem uma normativa, tá? E pela normativa, a equipe, ela tem que apresentar no final um relatório ou um artigo, tá? Tem que dar uma lida depois lá no artigo, aliás, nessa normativa aqui está dizendo todas as diretrizes, né? Então, no final, ou seja, há uma nota final a ser dada, tá entendendo? Não vai ser provas, não serão trabalhos, né? Será um conceito único, né? Então, durante esse período, vocês estarão desenvolvendo, e aí a gente vai vendo como a gente vai fazer essa organização, né? Durante esse período de tempo, né? Eu já dei essa disciplina em outros cursos, né? E como professor principal, eu organizo da minha maneira, né? Para ficar bem passo por passo, etapa por etapa, e aí no período vão sendo realizadas etapas, né? Não sei como é que vai ser feito dessa maneira, com metalurgia, tá? Sendo que eu vou ser um dos orientadores, é isso. Bom, vamos lá, vamos falar aqui sobre a questão aqui
sobre a disciplina, né? Então, o PPC, né, que é o Plano Pedagógico do Curso, fala sobre o que são os projetos integradores, né? Então, é isso, eles procuram estabelecer a ambientação da aprendizagem, estimulando a resolução de problemas. Então, neste plano, o desenvolvimento de projetos integradores tem por objetivo integrar o conhecimento do mesmo ano letivo. Na verdade, vocês vão aplicar aí o conhecimento que vocês têm desde as primeiras disciplinas. Então, o que vocês puderem integrar, né, aplicar os conhecimentos que vocês aprenderam nas disciplinas, vocês vão utilizar aqui nesse projeto, né, o que for necessário. E aí isso vai desenvolver competência, etc. Né? Você depois vocês vão ver que é o que tem em mente, né, que os professores têm em mente, né? Tá, e aí tem por diante, né? Capacidade de mobilizar, articular, colocação em ação, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores necessários para o desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pelo mundo do trabalho, tá? A diferença que eu posso dizer aqui é que o momento, né, não vai dar para a gente fazer como, por exemplo, eu já fiz em outros cursos, em outras turmas, né? Em outros cursos e outras turmas, bom, como eu estava presencial, né, dava para fazer muita coisa, né? Dava para usar os laboratórios, fabricar, etc, né? E, no momento, a gente tem que pensar uma maneira que seja realizado projetos que possam ser realizados sem a necessidade de se fazer algo, né? Projetos que necessitem de laboratórios, etc, né? Então, vai ter que pensar de uma outra maneira aí, para que possam ser realizados. Tá, então aí, os projetos integradores seguirão os seguintes procedimentos, tá bom? Anotem aí, acompanhem aí. Um planejamento coletivo, realizado pelos docentes, né, no caso nós três aqui, para a produção do projeto integrador, inerentes ao módulo em desenvolvimento, no caso, a disciplina. Nesta etapa, define-se também quais serão os professores orientadores. Como falei, são nós três, né? A apresentação e discussão da proposta para a turma, tá? No caso aqui, cada equipe vai ter uma proposta. Claro que isso já foi colocado em reunião antes de começar, né? Creio que está iniciando hoje a disciplina, não iniciou na semana passada porque era feriado, mas já foi feita reunião sobre isso e já foi pensado como é que vai ser abordado sobre isso aí, tá bom? E depois a gente vai falar sobre isso, não hoje, tá? Não comigo, depois a gente vai falar. Tá. Formação de equipes de estudantes, como já falei aqui, né? Normalmente, eu já dei essa disciplina desde 2017. E, normalmente, eu acho que as equipes são organizadas no mínimo em 3 alunos, tá bom? Orientação nas atividades de pesquisa em desenvolvimento com períodos definidos a partir da carga horária de cada componente curricular. Bom, no caso aqui, vocês irão escolher o professor para orientar e o período que vocês vão utilizar vai ser o período da aula, né? Esse período aqui das quartas-feiras. Fora isso, pode ser utilizado outros horários à parte. E entrega do relatório e apresentação pública, né? Então, na verdade, tem que ser feito, no final, ou um artigo ou um relatório e tem que ser apresentado como se fosse um TCC, ou seja, para uma banca, tá bom? Essa banca são justamente os professores orientadores. E se quiser, a gente também pode chamar mais alguém de fora aí, tá bom? Tá, então, como já havia falado, o objetivo geral é esse, integrar os conhecimentos e práticas. Então, vocês vão ter que pensar aí, o que já foi que eu aprendi nas outras disciplinas que eu posso colocar nesse projeto, né? O que eu vou utilizar? Vou utilizar alguma coisa lá de informática, de desenho, de hidráulica, de tratamento de minérios, de fundição, de soldagem, de siderurgia, máquinas, aparelhos metalúrgicos. Então, é isso que vocês vão ter que pensar a partir do que for proposto, o geral, né, o tema geral, tá? E, certo, para quê? Para poder absorver mais esse conhecimento, né, integralização, ou seja, unir, a partir de uma visão profissional das mesmas. Objetivos específicos, fazer com que os alunos desenvolvam um projeto de produtos ou serviços, tá? Uma coisa que a gente vai ver mais adiante, que solucionem problemas apresentados nos temas estabelecidos. Então, tem um tema, né? E o tema já foi dito em reunião, tá bom? Eu não participei da reunião, mas eu vou me informar e depois a gente vai estar tratando com vocês.
usar dos conhecimentos de tanto disciplinas básicas quanto técnicas. No caso nosso, são apenas, todas são técnicas, né? Todas são técnicas. Pode perguntar, Francisco. Pronto. Aqui eu peguei o que é mais importante, já falei para vocês, por Esse alto, tema, assim, como vai ser feito a disciplina. Pode perguntar. esse tema, então, o projeto integrador, dependendo do tema que foi escolhido por vocês, vai ter que seguir o tema proposto por vocês? Quando eu falo essa palavra tema, significa o seguinte: se eu falar que a palavra trem, o tema é trem, aí vocês vão pensar, o que eu posso falar sobre trem? Que projeto eu posso fazer sobre trem? Ah, eu posso fazer sobre trilhos, eu posso fazer sobre locomotiva, posso fazer sobre vagão, entendeu? O tema é algo generalizado, algo maior, tá bom? E eu não tenho exatamente qual é essa informação que eu não participei da reunião, tá? Então, o tema, em cima do tema é que vocês vão abordar a proposta da equipe, entendeu aí? Professor, me dá um exemplo de um tema. Trem. Estou falando uma coisa bem genérica. Pois é, e aí eu vou, dependendo das disciplinas que foram aplicadas no curso, eu vou desenvolver alguma coisa que seja intuito de resolução de algum problema que ocorra dentro desse trem. Exato. Então, pô, trem. Eu dei a palavra trem. Pô, agora o que eu vou pensar em metalurgia sobre isso? Ah, eu posso pensar, por exemplo, no tratamento térmico que pode ser feito no trilho dos trens. Ou, por exemplo, posso pensar no processo que se faz de soldagem dos trilhos, um processo específico que é feito com isso. Ou posso pensar, sei lá, posso pensar no processo de beneficiamento do minério, na logística disso, tá entendendo? Entendi, obrigado. Isso que eu tô falando aí, tô falando uma coisa bem genérica, podia falar qualquer coisa aqui, tá bom? Sim, Podia sim, falar sim. hospital, entendeu? Tô só dando um exemplo bem genérico, tá bom? É claro que vai ser algo voltado bem mais específico para o IFPA. Bom, eu só queria falar dessa forma rápida sobre isso aqui, porque eu estou mais interessado em falar sobre isso aqui, que eu vou falar com vocês agora aqui, que é sobre projetos, né? Que é isso que é importante aqui nesse primeiro momento, é vocês entenderem melhor do que é projeto, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta ainda? Quem perguntou no chat? Pode falar, gente, se puder falar. Não, professor, não tem Tá. nenhuma pergunta no chat. Professor, geralmente eu via alguns projetos integradores lá dos alunos quando eu ia para o IF à tarde, e todos envolviam uma problemática do próprio IF. O nosso também vai ser assim? Sempre a gente faz dessa maneira, né? Desde 2017 eu já dei essa disciplina e sempre eu faço os alunos pensarem sobre isso. Algo que seja voltado para o IF, tá? E não vai ser diferente. Eugênio, pode falar, Eugênio. Tá, professor. Agora deixa eu perguntar para o senhor aqui, tirar uma dúvida. Na questão aí que, na realidade, o senhor ainda não sabe, como o senhor falou, né? Não participou da reunião. Mas a gente vai ter que fazer a questão do relatório, fazer algum tipo de máquina, alguma peça para o IF. Não, porque não vai ter como fazer isso. Entendeu? Não vai ter como. O IF permanece fechado e nem mesmo os professores aqui podem entrar. Aqui, eu entro aqui, mas de vez em quando brigam comigo. Então, muito mais se vocês vierem para cá, né? Então, a gente não pode exigir isso de vocês se nem a nossa entrada é permitida, tá bom? Então, os professores em reuniões pensaram em uma maneira de fazer um projeto sem ter necessidade de fabricação de dispositivos, tá bom?
Tranquilo? Vamos lá, então? Bom, então, assim, esse slide aqui, esse segundo slide, fala sobre projetos. Deixa eu só responder aqui antes de começar, Edilene. Então, eles irão... Deixa eu ver aqui, o que foi que eu escrevi aqui? Então, eles irão nos passar a ideia... Bom, Edilene, como... Não sei se tu ouviu o diálogo que eu fiz aqui com o Francisco, vai ser dado um tema, algo geral. Tá entendendo? Trem, pense em algo que possa ser resolvido, que seja um problema a ser solucionado, entendeu? Vai ser dado um tema, não é o que eu vou te dar a ideia na tua mão, não. O projeto não é para isso, o projeto é para o aluno pensar, tá? O aluno tem que pensar, tá entendendo? O projeto, a intenção do projeto é isso, é que o aluno pense, poxa, eu tenho que resolver tal problema. Ou eu vou dizer, olha, como eu falei, eu vou dar um tema, tá? Como, por exemplo, vou dar só um exemplo, né? Em 2017 eu dei essa disciplina para a turma de integrado eletromecânica. E eu dei três temas gerais. Uma foi acessibilidade, uma delas. Só falei isso, acessibilidade, falei o que é isso, expliquei, e a partir daí os alunos desenvolveram um projeto de acessibilidade ao IFPA. Entenderam? Então é isso, é o aluno que tem que pensar. Então para acessibilidade, o que eu posso fazer? Posso fazer tal coisa, mas o que eu vou necessitar? Vou necessitar fazer um projeto, vou necessitar fazer um desenho, vou necessitar fabricar um dispositivo, vou necessitar fazer uma pesquisa, vou precisar utilizar computador, etc. Entendeu? A ideia do projeto integrador é essa, tá bom? A gente não vai dar as ideias, a gente vai dar um tema, é vocês, a equipe que vai ter que bolar as ideias, tá? Mas para isso, primeiro vocês têm que ver o que é projeto, tá bom? Projeto é uma coisa que, assim, a gente ouve muito, né? Mas a gente pode entender um pouquinho mais. Então, esses slides aqui é para entender um pouquinho mais do que é projeto, tá bom? Assim, bem por alto, a matéria não é projetos, né? E então eu vou falar para vocês a definição de projeto, né? Eu vou estar falando para vocês por alto, né? Do que é, quais são as características de um projeto, como se faz um projeto, né? E em que fim eu quero chegar com isso, né? Então, a gente vai ver aqui uma definição de projeto. Vamos falar como eu posso realmente entender a palavra projeto, né? O que é projeto. E, a partir daí, a gente vai falar de metodologia, tá? A maneira que a gente faz um projeto, tá bom? E os métodos de pesquisa que são necessários. E, por fim, a gente vai fazer uma dinâmica de grupo, aqui, uma dinâmica entre a gente aqui, para aprender como é que se faz o brainstorming, tá? Que é algum de vocês já deve ter ouvido falar. Normalmente quem trabalha em empresa, algum momento a gente vê algo sobre isso aí, que também é chamado de... Não, vamos falar daqui a pouco. Vamos lá, deixa eu deixar uma surpresa. Então, o que é projeto? Tá? Bom, eu vou até colocar, eu sempre coloco esse termo aqui, porque é o termo que é conhecido, tá? Quando você fala projeto, você pode falar a palavra projeto ou design, tá bom? Esse é o termo em inglês, né? E é importante que a gente aprenda esse termo em inglês para saber a confusão que ele dá no português. Porque a palavra design, no português, ela não tem a tradução como sendo projeto, tá bom? Design, para nós, está mais ligado a desenho, né? Mas design, na verdade, é projeto, tá? Então, a palavra design, você olhar a palavra design, a gente pensa no quê? A gente pensa, por exemplo, no primeiro caso aqui, um desenho como esse aqui, né? Que é um desenho de arquitetura, tá bom? É de design de interiores, né? Você vê aqui o desenho aqui de uma casa, né? De um ambiente aí com uma cozinha, né? E onde tem todos os móveis, eletrodomésticos, tudo como eles devem ser arranjados, né? Para ter aquele formato que chame a atenção, deixa a casa bonita. Isso para nós é design, né? Esse outro exemplo aqui que eu estou colocando ao lado, né? Só para mostrar que também isso é design,
para nós a gente ver também como design isso, que também pode ser um projeto, tá bom? Esse caso aqui é de uma estilista lá de Israel, que ela inventou, né, esses tipos de vestimentas aí, que ela tem várias funções, né, ela pode alterar o formato da roupa, né, de um jeito, coloca de outro, tal. Ela tem vários formatos, você pode usar de várias maneiras diferentes, como se fossem várias roupas diferentes. Né? Você tem uns formatos meio aí, parecendo o filme de Star Wars, né, parece um Jedi, né, mas é um design, né, o que a gente pensa da palavra design aí, no caso aqui, estilista, né, design de roupas, tá? O outro, mais voltado para a nossa área, design de um carro, tá? Se um design de um automóvel, né? Ele é feito por um designer, né? Essa é a profissão. É um profissional que ele pensa ali um novo tipo de formato para um automóvel, né? E aí ele faz o desenho do carro, tá? Isso também é design. Isso também pode também ser considerado como projeto, tá? E aí, no caso ele faz um desenho no computador feito à mão, tá? De um novo formato que ele quer para um automóvel. E no caso também aqui, também pode ser aí sendo uma foto ou um protótipo, né, de um automóvel, um design, né, totalmente diferente, né, um carro conceito, tá? Então, quando tiver a palavra design, é nisso que a gente pensa, né? Mas a design, na verdade, é projeto. A palavra projeto, em vez de design. E, na verdade, isso envolve muito mais coisas, né? E vou mostrar aqui nessa foto desse carro aqui, uma foto ou um desenho feito por computador. Não precisa ser realmente um carro conceito como esse aqui. Qualquer carro que é feito hoje em dia, ele, ele parte, né, para um projeto feito com um design como esse design, né, um formato de um automóvel. É o que as empresas fazem todo ano, né? Normalmente fabricando novos designs de automóvel, celulares, eletrodomésticos, etc. Tá? Bom, mas tudo isso aqui é estética. Tudo isso aqui, todo esse design aqui, está ligado à estética, ao formato, à parte externa, tá? O que a gente vai aprender sobre design, que é projeto, é algo mais do que isso, tá? Então, por exemplo, só tirando um ponto ali, que no caso do automóvel, por exemplo, esse automóvel aí, né? Ele envolve muitas outras coisas. Então, você está vendo aí a foto de um automóvel, um Porsche Carrera 911, e aí é o produto, né? Então, quando você fala de projeto, o projeto, o final dele é um produto, tá? Pode ser um produto, né? Como é o caso aqui, o produto é o carro, é o automóvel, que ele passou por aquela etapa do designer, né? Ou seja, que desenhou o formato do carro, né? E aí tem muita coisa envolvida nisso aí, tá? Para se fazer o desenho fazer um projeto de um carro, tem muita coisa envolvida, e uma parte dela é o desenho do carro. E do próprio desenho do carro, também já tem muita coisa ali envolvida, tá? Por exemplo, o designer, né, o que fez o desenho desse carro aí, ele tem que pensar que ele está fazendo um Porsche, né? Então, ele fez o desenho desse automóvel pensando justamente em não perder ali as características de um Porsche, tá? Ele não poderia fazer um desenho de um automóvel, mas se ele quisesse fazer um modelo mais esportivo, mais bonito, mas que tirasse a característica dele, da marca Porsche, né? É o que você vê nos automóveis, né? Você vê algumas empresas têm mais do que outras, né? Falando de empresas automobilísticas, né? Você pega a GM, a Chevrolet, a Volkswagen, né? Você vê os automóveis que tem muitas características parecidas, né? A GM, quando faz um formato de um carro, normalmente os outros vão ter basicamente aqueles mesmos formatos, seja carro pequeno, seja caminhonete, vão ter mais ou menos o mesmo formato de farol, mesmo formato de grade. É a mesma coisa, por exemplo, Volkswagen, né? Que já é o mesmo estilo, só que é retrô, né? Uma coisa, tem um design mais antigo. Normalmente vai também ter mesmos tipos de. Você vê um automóvel como um Polo, um Golf, um Gol, um Voyage, um Jetta, você vai ver
muitas coisas ali parecidas, porque ali é a característica da marca, design. Design, tá vendo? Mas é projeto, tá? Mas eu, no caso, não pode sair daquela característica ali. Isso também está ligado ao projeto, a pensar nisso. Para você ter uma ideia falando sobre isso aí, eu vi uma reportagem no site de fábricas automobilísticas que não tinham carros com muitas diferenças entre um e outro. E a explicação que se tinha é porque eram fabricadas em países muito diferentes, países diferentes um do outro. Tá? No caso, a Renault, por exemplo. A Renault tem vários modelos de automóvel, tinha muitos modelos que não tinham a aparência de Renault, ou entre eles eram muito diferentes. Né? Então, mostrava no caso do Logan. Os primeiros Logan eram muito diferentes de, por exemplo, um Clio, né? Que tinha um symbol, um formato mais arredondado, e o Renault Logan formato mais reto, né? Porque ele foi feito já em outro país, se não me engano, se era Tchecoslováquia, coisa do tipo. Então, muito diferente. Então, perdeu ali a característica da família, perdeu ali o perfil, né? Então, tudo isso também está ligado ao projeto. No caso do automóvel, o que tem mais está envolvido no caso do projeto? Muita coisa. Então, o mesmo automóvel aí está sendo mostrado aqui nesse desenho aqui, a parte interior dele. Então, o automóvel tem é o projeto automóvel, mas ele pode ter dentro dele vários outros projetos, tá? Construtivos, né, para fabricação. Então, ali eu posso ter, dentro do projeto do Porsche, tem o projeto do motor, que projeto só para produzir motor, né, para fazer o motor. Outro projeto só para a parte de freios e rodas, outro projeto só para suspensão, outro projeto só para a parte de eletrônica, né, parte elétrica, outro projeto só para a parte da carenagem. Então, eu vou ter projetos e vou ter dentro dele outros projetos, dependendo da complexidade do sistema, do produto, né? Beleza? Então, é isso que é projeto. Mas o que é o projeto realmente, né? É só fazer o carro, né? Não. Projeto, segundo o dicionário Webster, o que é projeto? Projetar é esboçar, traçar ou planejar com uma ação ou trabalho para conceber, inventar, produzir. Tá bom? Então, o que eu fizer, que eu esboce, tá? Que eu trace ou planeje como ação para alguma coisa, tá? Isso já é um projeto, tá? Para quê? Para eu conceber. O que é conceber? Conceber é sair do nada e te mostrar alguma coisa, né? Um produto. Inventar, mesma coisa, né? Inventar algo. Né? Eu vou inventar um novo tipo de automóvel que não seja nem funcionado nem com combustível à base de petróleo, nem que seja com elétrico, vai ser outro tipo. Então é uma invenção. Ou produzir também, né? Porque o projeto também pode ser não de inventar, mas como é que eu vou fazer para produzir? Tá, eu já tenho um produto, tá? E esse produto pode ser feito de que maneira? Bom, até mesmo no caso de um automóvel ou qualquer outro produto, né? No caso de uma garrafa, no caso de um celular, né? Quem fez o projeto, ele tem que pensar também, mas como é que eu vou fabricar isso? Não posso apenas pensar que eu vou fazer o projeto. Mas como é que eu vou fabricar? Isso também tem que ser pensado, né? Quero fabricar garrafa. O que eu tenho que pensar nisso? Eu tenho que pensar que ele tem que ter uma capacidade de 1 litro, que tem que ter uma tampa, que tem que ser azul. Mas o que tem mais envolvido nisso aí? Está envolvido o material que vai ser utilizado. Qual material você vai utilizar? Plástico? Alumínio? Aço inox? Né? Mas como você vai fazer esse recipiente? Você vai produzir fundido? Vai ser através de algum processo de produção de plástico, como rotomoldagem, extrusão. Isso é processo de fabricação. Então, isso também é um projeto, que também tem que ser pensado. Tá? Então, tem projetos para processos, ou seja, a produção de aço tem um projeto só do processo. Tá? E tem outro projeto só para o produto. Eu quero fabricar uma lataria de um automóvel, um capô. Isso é um projeto.
Agora, o processo de fabricação é um outro projeto, tá? Mas projeto pode ser coisas mais simples do que você imagina, né? Como, por exemplo, projeto precisa ser projeto de um carro. Um evento é um projeto, tá bom? Uma festa pode ser um projeto. Uma casa, você fala assim, cadê o projeto da casa? Você pensa logo na planta, também é um projeto, tá? Você possa imaginar uma viagem turística, eu posso também fazer isso aí um projeto. Uma outra definição de projeto que também te dá é que projeto é tudo aquilo que você faz, né, planeja e executa, que tem início, meio e fim. Tá? Ele não pode ser algo contínuo. Se for algo contínuo, é um processo. O projeto ele precisa ter um início, um meio e fim. Essa também é uma outra definição que a gente dá. Tá? Então, seja uma festa, um show, um projeto político de um partido, uma peça de uma máquina, um processo de fabricação, tudo isso é projeto. Tá? Tudo isso é projeto. Projeto de pesquisa é um projeto. No nosso caso aqui, a gente está preocupado com um tipo de projeto, né? Com alguns tipos de projeto, que são chamados projetos de engenharia. É nisso que a gente vai focar aqui com vocês, tá bom? Então, olha só. Projeto de engenharia, o que é isso? O que é um projeto de engenharia? Tá? É o processo de aplicação das várias técnicas e princípios científicos com o intuito de definir um dispositivo, um método ou um sistema suficientemente pormenorizado para permitir sua realização. Tá? Processo de aplicação de várias técnicas e princípios científicos. Pô, claro, por quê? Se eu não fizer isso, eu vou estar fazendo algo sem nenhum embasamento, nem sem organização, tá? Estou fazendo amarra, no final das contas. Eu vou levar numa oficina um desenho de uma peça que eu quero que seja feita, tá bom? Que é isso aqui, essa garrafa. Tá, mas olha só, nessa garrafa aqui tem muitas coisas. Tem o alumínio, de qual ela é feita, tem o formato, de que eu não sei como, mas ele pegou-se a chapa de alumínio, seja o que for, e fez esse formato, tá? Tem uma pintura interna e uma pintura externa. Uma pintura interna, claro, para evitar que haja alguma contaminação. E uma pintura externa para ter essa característica, né, essa cor azul metálica. Tem que ter uma peça de plástico aqui, que é a tampa, tem que ter uma rosca, então tem várias coisas aqui envolvidas. Então a pessoa que vai fazer tem que pensar, mas como é que eu vou fazer tudo isso? Então, isso ele tem que pensar, o que eu vou fazer primeiro? Ou seja, para projeto de engenharia, eu preciso seguir um roteiro. E para isso eu tenho que seguir técnicas, princípios científicos. Eu não posso chegar e fazer na marra. Não vou pegar um pedaço de alumínio ali, vou dobrar, vou soltar com eletrodo, tal, vou pegar. Não, tem toda uma técnica, todo um procedimento, ferramentas, né, princípios científicos para que o projeto seja desenvolvido. É isso que faz com que os produtos sejam realizados. Para quê? Para que consiga produzir com um custo que consiga vender e ter lucro. É para isso que existe essas técnicas. Senão eu posso gastar muito tempo com o processo, mas uma coisa que não foi falado aqui, qual é a espessura? Se colocar uma espessura muito grande disso aqui, eu vou estar perdendo volume interno e vou perder material, porque o princípio aqui é só colocar líquido, então não precisa de uma resistência muito grande. Entendeu? Então tudo tem princípio científico aí. Tá? E aí pode ser para fabricar um dispositivo, seja um equipamento, né, como eu falei, um recipiente, pode ser um método também, ou seja, um processo. Tá? Eu quero, por exemplo, extrair urânio. Pô, mas se urânio é perigoso, como é que eu vou fazer isso? Então, tem que pensar no método. Ou, por exemplo, também pode ser para melhorá-lo. Né? Ou seja, olha, tem uma extração de cobre, tá? Em mina. Eu posso desenvolver um projeto para fazer com que essa extração ela seja feita de maneira mais barata. Vocês estão vendo isso, já viram isso nas outras matérias. Né?
os métodos de extração de minério, vocês estão vendo siderurgia, tá? Tudo isso são processos ali que alguém inventou um dia. Alguém fez um projeto daquilo ali e depois fez testado e deu certo. Então, existe hoje o processo de beneficiamento do minério de ferro. Aí, para isso, vai utilizar um britador cônico? Não, vai utilizar um britador de mandíbulas. Aqui, Carajás usa de mandíbulas, lá em Minas Gerais usa cônico, então vai depender de muita coisa, entendeu? Então, isso é um método. Então, um projeto de um método, no caso de extração de minério. Tá? A fabricação do aço, vou fazer como? Vou fazer a partir do ferro-gusa? Não, vou fazer a partir totalmente de sucata? Então, tudo isso é processo. Tá? Projeto. Alguém um dia pensou e testou, isso era um projeto que deu certo e hoje em dia é aplicado. Tá? Ou um sistema. Sistema é bom, e também deve estar vendo isso em manutenção, né, com o professor Fabrício. Sistema, então a gente faz uma organização em manutenção, né? O que é um sistema? Sistema é um conjunto, né, tem um equipamento, né? Então você tem a peça, você tem um motor elétrico, aí pode ser uma peça, né? Você tem uma válvula, é uma peça. O que é um sistema? É um conjunto de peças para formar o que chama-se de sistema. Um sistema hidráulico, sistema de ignição, um sistema de refrigeração. Sistema de refrigeração tem um compressor, tem a linha, tem filtros, secadores, etc. Certo? Então, tudo isso é feito a partir de projeto. E eu tenho que pormenorizar, ou seja, eu tenho que escrever como isso vai ser feito. Seja fabricar uma peça, né, chegar à peça, né, produto, ou seja, como a gente chama também, serviço, né, que seria um produto também como sendo serviço. Qual é o meu serviço? O projeto do serviço, ou seja, projeto para fabricar aço, tá? Ou, caso da engenharia, né, para manusear o minério de ferro que vem lá de Carajás e vai até São Luís. Então, também aí é um projeto, tá? Para permitir sua realização, senão fica bagunçado. É isso. Para isso, é preciso ter metodologia, ou seja, você tem uma receita de bolo, uma técnica, um procedimento, tá bom? Para que isso seja feito da maneira correta, né? Quem trabalha, por exemplo, siderúrgica, tem que seguir os procedimentos. Para quê? Para que realmente seja produzido o aço da maneira correta, para que consiga atingir a composição correta, as características mecânicas corretas do material. Porque senão, não vai dar certo, vai virar bagunça, tá? Eu posso estar destruindo um lote, posso estar gerando acidente. Então, preciso de uma metodologia. Então, metodologia de projetos é basicamente um exercício de criatividade que busca organizar o problema não estruturado. Falando mais de um projeto de algo que ainda não existe, esse é o exercício do projeto. Ou seja, eu preciso criar algo que não existe ainda, tá? Um exemplo, né? Então, tem que exercitar a criatividade para buscar organizar o problema que ele não é estruturado. Como eu dei o exemplo aqui dessa garrafa. Como é que eu vou fazer essa garrafa? Tá aí. Eu tenho que pensar sobre isso. Como é que eu vou chegar a esse produto final? O que eu vou fazer? Então, tem que pensar de maneira organizada, de uma coisa que não está estruturada, não existe ainda, eu só te dei a ideia. Tá? Então, o projeto de engenharia, que é o nosso caso, todo projeto de engenharia, 99,99%, ele tem que começar a partir de um problema ou necessidade, tá bom? Você não vai criar um projeto sem ter um problema, tá? Ou uma necessidade a se resolver, tá bom? Ninguém vai inventar algo que não tenha utilidade. Então, o projeto de engenharia, ele sempre vai partir de um problema. Primeiro surge o problema e depois daí vai vir um projeto, um problema ou necessidade, tá bom? Que aí, bom, acho que não é difícil pensar o que é um problema, né, ou uma necessidade, tá bom? Até coloquei aqui para você entender, né? Problema e necessidade são coisas diferentes, tá bom? Eu queria só mostrar aqui exemplo, né? A diferença entre um problema e uma necessidade, tá bom?
Então, vamos ver aqui, por exemplo, o que seria um problema. Tá? Essa foto aqui, você deve ter visto isso aí, bastante, né? Aconteceu esses dias aqui. Isso aqui é um problema, tá? Alguém lembra disso aqui? O navio ficou entalado no canal de Suez. Isso é um problema, né? E aí tem que resolver ele, tá bom? Então, aí no caso, seria um caso de um problema. Tem que, um caso de um projeto para solucionar esse problema, tá bom? Agora, um caso de uma necessidade. Deixa eu aparecer aí para vocês aí. Isso aqui é uma necessidade, né? Engarrafamentos em cidades grandes. Tá? Isso aqui é uma necessidade, diminuir o trânsito elevado em cidades grandes. Então, é uma necessidade, né, para evitar engarrafamentos. Então, são apenas dois exemplos aí. Quando você tem um problema, é uma coisa urgente, você tem que resolver logo. E aqui uma necessidade, né? Bom, é o que tem que resolver, mas vamos dizer assim que não é tão urgente, né? Então, a partir daí que se surgem os projetos. São a partir de necessidades ou de problemas. Tá. E aí é o seguinte. Primeiro eu tenho que pensar, né, identificar o problema, e depois eu tenho que pensar sobre o problema. Né? É assim que se começa o projeto, tá bom? E pensar nas soluções, né? Tá? Então, para projeto de engenharia, normalmente a gente divide essas etapas de se fazer um projeto da seguinte maneira. A primeira coisa que a gente tem que fazer para projetar é identificar uma necessidade. Eu não posso fazer um projeto e vamos fazer um projeto. Não. Para quê, primeiramente, né? Senão vai ser o caso do Chaves, né? Fazer a xilofômpila, né? O que é xilofômpila? Ninguém sabe. Ele fez lá a xilofômpila, mas não tem. Ninguém sabe o que é e não tem serventia nenhuma. Então, o projeto ele tem que partir de uma necessidade. Todo projeto ele é feito a partir de uma necessidade. Identifiquei qual é a necessidade, aí eu preciso, antes de começar a realizar o projeto, antes de começar a tentar solucionar, eu tenho que fazer uma pesquisa de suporte. Para quê? Para entender melhor qual é o problema, qual é a necessidade. Primeiro identifico. E como é que as empresas fazem isso? A identificação pode ser feita por pesquisa, né? São empresas que lançam produtos no mercado. Eles têm que fazer isso. Né? Eles procuram saber quais são as necessidades do cliente. Tá? A identificar as necessidades para, a partir daí, feita essa pesquisa de suporte, aí sim, agora ele vai definir objetivos do projeto, tá? Que é a terceira etapa, definição dos objetivos do projeto. Porque senão, o seu escopo, ele pode ficar pequeno ou pode ficar grande demais, tá? Então, preciso identificar uma necessidade, pronto. A partir da necessidade, eu posso, então, focar nos objetivos para resolver aquele problema. Tá? Claro que eu vou fazer uma pesquisa para poder entender melhor o problema. Tá? Feito isso, definir os objetivos, aí eu vou definir, né, especificar as tarefas. Tá? Então, já sei o que eu tenho que fazer, aonde eu quero chegar, então agora eu vou especificar as tarefas. Vou dar um problema. Eu preciso transportar minério de ferro, mas eu não quero transportar ele nem de trem e nem por rodovia. Aí você pensou, pá, esse realmente é um problema, né? Como é que eu vou fazer isso? Aí você que tem que pensar, pô, mas será que
Será que a terceira opção que eu poderia dar, que você poderia pensar, na verdade, é pesquisar, né? Vou pesquisar como é que é transportado minérios. Eu vou dizer, através de trens, através de caminhões. Ah, mas tem uma terceira opção. Ah, também pode ser transportado a partir de dutos, né? Minerodutos. Ah, então vou pesquisar e vou verificar se pode também transportar minério de ferro a partir de mineroduto. Se tem como, aí isso é uma pesquisa e suporte. E daí já defini o objetivo. Então eu tenho que fabricar algum equipamento que consiga transportar, né, minério de ferro a partir de mineroduto, tá? Aí, então vou especificar as tarefas. Então tem que fabricar aí tubulação, especificar quais são os tipos de bombas que podem fazer esse tipo de bombeamento, como é que eu vou fazer a mistura de uma solução para levar esse minério de ferro, né, em solução, etc, entendeu? Especificação de tarefas. E aí tem a síntese, né? A síntese é o quê? É o produto em si, né, onde você vai fazer ali o protótipo, vamos dizer assim, né, a síntese do que você está fazendo, né? Então eu quero fazer uma peça, eu quero fazer um novo tipo de transmissão automática para veículo. Eu vou, então, fazer todo o projeto, toda a transmissão, e chego à síntese, que é o protótipo. Feito o protótipo, eu tenho que testar ele. E a partir desses testes eu faço as análises. Tá? E aí o projeto vai, o projeto vem, faz uma mudança aqui, faz outra mudança ali, e isso faz parte do que chama-se seleção. Tá? Que eu vou selecionar, por exemplo, materiais. Então, verifiquei que a utilização desse tipo de aço não deu muito certo, ele não suportou as cargas e rompeu, sofreu uma fratura, não deu certo usar esse tipo de rolamento do tipo esfera, vou utilizar um rolamento do tipo cônico, vou usar cônico com autocompensador e daí por diante. Tá? Isso é seleção. Beleza, terminou, fiz os testes, então agora eu tenho um produto. Consegui fazer uma transmissão automática e agora eu posso lançar para o mercado. Vou lançar e vou vender para as empresas, fabricantes de automóvel. Certo? Então, aí são todas as etapas para se fazer um projeto de engenharia. Ok? Tá. E aí, essa metodologia de fazer o projeto, ele pode ser separado em fazer um projeto detalhado, ou seja, eu vou ter que definir tudo. Então, por exemplo, essa garrafa aqui, o que seria um projeto detalhado dessa garrafa? Seria dizer, olha, essa garrafa, ela vai ter as seguintes especificações técnicas, ou seja, ela vai ter um volume interno de tanto, tá? Ela vai ser feita com tais materiais, né? Vai ter tais dimensões, né? Aí vai falar outras coisas com relação à temperatura interna, etc, tal, né? E a maneira como eu vou ter que fabricar ela, essa parte aqui, eu vou fazer ela com um processo de laminação, essa aqui eu vou fazer por um processo de com extrusão, com máquina injetora de plástico, né? Aqui eu vou fazer uma pintura com spray, não, vou fazer uma pintura eletrostática, etc. Feito isso, estou com o produto na minha mão, agora eu tenho que fazer o primeiro produto, chama-se protótipo. Eu posso fazer um ou vários, e depois eu tenho que testar. Vou testar se ela realmente vai funcionar. Né? Vou testar se a parte da tampa funciona, essa parte aqui que tem uma válvula funciona, né? Fazer os testes. E se der tudo certo, aí sim eu parto para a parte de produção. Tá? Bom, hoje em dia está muito mais complexo do que isso, né? E aí precisaria de realmente uma aula para falar sobre projetos, né? Hoje os projetos estão muito mais completos, né? Quando se faz um produto, se fala hoje é ciclo do produto, né? Hoje em dia, quando eu faço um produto, por exemplo, esse aqui, fiz um recipiente plástico, para quê? Para colocar álcool em gel dele. Acabou. Fiz o produto, vendi e acabou. Não, hoje em dia não. Hoje o produto você tem que ser mais, você tem um ciclo, né? E o ciclo, ele realmente fecha. Ou seja, eu tenho que pensar no produto, como ele vai ser produzido, eu tenho que pensar que ele vai sair da fábrica e vai para o cliente, tenho que pensar como ele vai ser utilizado, e tenho que pensar até quando ele vai durar e o que vai acontecer com ele depois que ele não tiver mais utilidade. Né? Ou seja, aí está pensando na questão
da sustentabilidade, não é isso? O ciclo do produto, que vai da produção até o cliente e depois retorna. Ou seja, por exemplo, um automóvel, né, ele é fabricado, é utilizado, depois ele vira sucata, e da sucata ele retorna de novo como matéria-prima para a produção de aço. Entenderam aí? Então, hoje em dia, os projetos estão mais nesse sentido, né? Existe um fechamento de todo o ciclo do produto, né? Desde o seu projeto, né, da sua concepção, como ele foi todo projetado, até ele chegar a ser produzido, até depois ele de ser utilizado, depois ele retornar ao meio ambiente. Certo? Mas aí precisaria de mais uma aula aí, uns dias aí para poder falar sobre isso aí. Tá? Um outro ponto importante é com relação ao método de pesquisa. Outro ponto importante é a pesquisa para identificar o problema. Tá? Como eu falei. Primeiro eu tenho que identificar o problema. Mas aí existem dois métodos diferentes para ser utilizado, para pesquisa. Um método científico e o outro, método de engenharia. Tá? Isso aqui é para dar certo. Ou seja, para que não seja feito um projeto a partir de achismo. Imagina, é o caso de você querer solucionar o problema sem saber, né? Ah, o seu carro parou no meio do caminho aí. E aí chega alguém e vai dizer, esse problema aí é tal coisa, é um fusível, tá? Mas se o cara nem é mecânico, nem nada, qual foi o método que ele utilizou para realmente dizer isso? Entendeu? Para solucionar o problema, né? Então, não se faz projeto assim. Não se soluciona problemas para projeto dessa maneira, com achismo, né? Eu acho que é isso. Não. Ou você estuda pelo método científico ou pelo método de engenharia. O método científico é o quê? Inicia-se de uma questão e leva hipótese para respondê-la. Tá? Houve um problema, estou falando, só dando um exemplo, houve um problema no automóvel, o automóvel parou. Então eu vou fazer questões. Mas por que ele parou? O que acendeu? Acendeu alguma luz? Né? O que pode ser? Sofreu você percebe alguma fumaça, algum aquecimento? Então, ou seja, são levantadas questões e depois hipóteses para respondê-la, tá? E esse é o método científico, tá? Neste caso, a pesquisa é realizada para verificar se as hipóteses são verdadeiras. Eu tenho um problema que eu quero resolver, então vou fazer um projeto. Então vou dizer, olha, para resolver isso, eu posso fazer isso. Tá, então vamos pensar se realmente essa tua solução realmente vai dar certo, ou se é a ideia de jirico, tá? Isso é um método científico. Método de engenharia para a solução de problemas. Novamente, nasce de uma necessidade, né, de um problema. Aqui, nem sempre precisa sair de um problema, pelo método científico. Pode ser de uma questão lá que não precisa ser um problema. Tá? Por exemplo, os carros, em sua grande maioria, são um motor de combustão interna, né, ou são movidos a gasolina, ou a álcool, ou diesel, né? Mas aí, querem inventar agora, querem inventar não, já existe há muito tempo, né? Querem botar em circulação mesmo, carro elétrico. Tá? Mas alguém poderia pensar também em carro solar, né? Bom, aí seria questionamento, né? É viável? Dá certo? Qual é a autonomia? Nesse sentido, que é o método científico. Eu vou atrás da solução. Tá? Aqui o objetivo é desenvolver uma solução para a necessidade. Acabou. Tá? Claro que não é na marra, não é gambiarra. É pensar de maneira técnica. Tá bom? Neste caso, no final da pesquisa, deve ser criado um produto, procedimento ou serviço que atenda à necessidade inicial. No primeiro caso, eu só quero responder uma questão. Pode ser possível fazer um carro solar? Pode, né? Tá? No outro, engenharia, não. Eu quero resolver um problema. Tal carro, acontece muita quebra da ponta de eixo. Então, o pessoal lá vai ter que resolver esse problema. Tentar solucionar esse problema. Pronto, eu tenho um problema e quero resolver. E aí eu vou dar um jeito de pesquisar qual é o problema para tentar resolver ele. Isso é o método de engenharia. Tá? E aí chegamos aqui ao brainstorming, que é a gente vai fazer essa dinâmica aqui.
entre vocês. A palavra brainstorming, né, é uma expressão inglesa formada pela junção das palavras brain, que é cérebro, intelecto, e storm, tempestade. E aqui no Brasil a gente conhece como tempestade de ideias. Você já deve ter ouvido falar, quem trabalha em empresa já deve ter ouvido falar em algum treinamento, algo do tipo. Tá? O que é o brainstorming? Como a própria palavra diz, né, é tempestade de ideias. Então, uma maneira de solucionar uma necessidade ou um problema pode partir do brainstorming. Ou seja, eu dou um problema para vocês, tá? E vocês vão me voltar soluções. Pronto. Aí chama-se tempestade de ideias, porque aí cada um pode ter sua ideia, tá? E isso é feito, pessoal. Isso é feito nas empresas, sim, para projetos de qualquer tipo, tá? E como é que é feito isso? Uma técnica criativa. Só tem que pensar nisso aqui, só ter criatividade. E mais, não há certo ou errado. Todas as contribuições são válidas. O objetivo é gerar novas ideias. Precisa de um mediador, alguém que vai estar ali falando, agora é a sua vez, agora é a sua vez. Certo? Bom, o mediador coleta as ideias acerca de resolver determinado problema. Como desenvolver um produto, como melhorar um processo. Tá? Como pode ser realizado? Um brainstorming oral, tá bom? Pessoal, temos um problema aqui. O problema é esse. Agora eu quero que vocês se juntem aí, tá? Em equipes, e vou dar um tempo e vocês vão apresentar para mim uma solução, tá? E o brainstorming escrito. É a mesma coisa, só que em vez de ser oral, bom, vai se dar um tempo, você vai escrever, depois vai mandar algo escrito, tá bom? Então, as empresas fazem muito isso, né, que trabalham com projetos, fazem muito isso para solucionar problemas. Você pode ver muito isso em filme, né? Em projeto de, por exemplo, coisas de marketing, né? Fazer uma nova propaganda de uma empresa, de uma loja, né? Então, eu fico pensando como é que algo vai chamar a atenção do público, né? Então, os caras ficam assim, numa sala, em reunião, pensando, né, sobre isso. Isso é um brainstorming, tá? O que eles estão fazendo ali no filme é brainstorming. E apresentando para o gerente, né? Tá bom? Ou escrito, né? O cara vai pensando, vai escrevendo, tal, vai anotando, etc. Certo? Brainstorming oral, o mediador lança o tema, o problema, e busca captar o máximo de ideias possíveis. Este brainstorming pode ser o brainstorming estruturado, todos os participantes, né, têm que participar, todos têm que participar e falar, tá? Ou pode também escolher, por exemplo, um representante, né? Pode ser que seja chamado cada um para falar, ou, por exemplo, alguém escreva e diga uma coisa sobre a solução de um problema, tá? Então, é isso que a gente vai começar a fazer aqui, porque é uma etapa importante para o projeto de vocês, tá bom? É a prática do brainstorming, porque isso já vai fazer parte do que vocês irão fazer aqui para a disciplina. Então, vamos fazer isso agora, tá bom? Então, voluntariamente, tá? Entre vocês aí, vocês vão unir aí a equipe de vocês aí, as equipes aí, 3 pessoas, tá bom? E eu vou falar aqui um tema, tá? Pode ser a coisa bem geral, tá bom? E vou dar um tempo aqui, um tempo aí de 10 minutos, tá bom? E aí vocês vão voltar e vão dar soluções, tá ok? Então vamos lá. O tema que eu vou dar aqui para a gente praticar, tá bom? Pensando no que vocês já viveram aqui no FPA, nesse tempo, desde 2019, com certeza vocês já viram algumas dificuldades, né, que vocês tiveram aqui. E eu vou especificar com relação às aulas práticas, tá bom? E pensei de tudo de aula prática que vocês já tiveram, tá bom? Esse vai ser o tema. Pensar nos problemas, nas dificuldades que vocês tiveram nas aulas práticas,
tá? E uma ou várias soluções para resolver esses problemas. Esse é o tema. Eu não vou falar aqui qual é a prática, qual foi a disciplina. É vocês que vão pensar aí, e daqui a 10 minutos vocês vão mostrar, tá? Vão falar aqui qual vai ser o problema e qual é a solução ou as soluções para o problema, tá? Lembra que brainstorm é o seguinte: você tem um problema, tá? Problema, o navio está engatado no canal de Suez. Então, o brainstorm é o quê? É dar uma solução? Não, é dar várias, tá? Das mais mirabolantes possível. Ah, não, vamos colocar ali uma boia gigante para suspender ele e virar o navio para ele poder sair dali. Então, brainstorm é isso. É dar ideias, pode ser a mais genérico que seja possível, né? E para solucionar um problema, tá? Então, beleza. Então, 2019, ou seja, 20 e 30, 20 e 29, né? 20, é isso aí, 20 e 30, a gente volta, tá? E vocês vão dizer aí qual foi o problema e qual foi a solução. Se separem em equipes e espero vocês aqui daqui a 10 minutos. Eu vou dar um tempo aqui, tá? Vou desligar aqui o microfone e a câmera, e 20 e 30 eu volto, já deixando aberto para vocês falarem sobre um problema, a solução que vocês deram.